Irmãos, a graça e a paz. Talvez você esteja estranhando aqui um cenário diferente. O pastor Fernando cedeu para nós aqui a igreja, a estrutura para nós gravarmos esse sermão, essa mensagem, que será disponibilizada amanhã no horário do culto. Irmãos, na terça-feira passada, nós falamos na nossa igreja sobre algumas lições que nós podemos aprender com o coronavírus. E vimos ali na terça-feira que, apesar de toda essa situação que nós estamos presenciando, nós podemos tirar várias lições e entender que isso também é um sinal já descrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Irmãos, hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: avivamento em um tempo de crise. Então nós vamos estar falando sobre esse tema, é um tema propício para os dias de hoje, e eu quero convidar a todos, você que está aí na sua casa, abrir aí as Escrituras em Neemias, capítulo 8, versículo 1. Neemias, capítulo 8, versículo de número 1. O texto diz o seguinte: E chegado ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Somente esse versículo. Avivamento em um tempo de crise. Irmãos, a maior recomendação hoje é: use uma máscara, use um gel, evite ajuntamento social, fique dentro de casa. Esta é a maior recomendação que nós temos ouvido nesse contexto de coronavírus. E a pergunta, irmãos, que você mais ouve hoje é essa: o que eu vou fazer em casa? Como será a minha programação? Alguns vão dizer: ai meu Deus, eu vou entrar em depressão com essa crise de coronavírus. Irmãos, avivamento em tempo de crise. Esse texto que nós lemos aqui é um texto que fala sobre avivamento em tempo de crise. O contexto aqui de Neemias é bem diferente do nosso, irmãos. Lá, na época de Neemias, o povo estava fora de casa. Eles estão retornando para Jerusalém. E era um momento de crise. O muro, aqui no contexto de Neemias, estava sendo reconstruído. Eles estavam em crise. Mas é interessante, irmãos, que eles não estão dentro de casa. Eles estão fora de casa, eles estão retornando para Jerusalém. Era uma época de crise, como a nossa época é uma época de crise, e o contexto aqui que eles estão retornando para a sua casa. E interessante, irmãos, eles retornaram para Jerusalém, e o ponto agora passaram-se 7 meses. Neemias capítulo 8, versículo 1 diz assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Irmãos, depois de 7 meses, de acordo com o versículo 1, depois de 7 meses que eles estavam na terra, eles estão reunidos em uma praça. Depois de 7 meses, eles estão diante de uma praça, não dentro de casa, fora de casa, é bem diferente do nosso contexto de hoje, e eles estão diante das portas das águas, é o que diz aí o versículo 1. É um cenário de crise.
Irmãos, eu quero pegar essa porção das Escrituras e a minha proposta hoje aqui é falar sobre 3 pontos. O primeiro, o que é um avivamento? O segundo, eu quero mostrar aqui algumas evidências desse avivamento em tempo de crise. E por último, nós vamos trazer aqui algumas aplicações para nossas vidas. Eu começo, irmãos, dizendo: o que é o avivamento? Avivamento, irmãos, não é sentir um arrepio no culto. Avivamento, irmãos, não é ficar emocionado no culto. Avivamento não é uma empolgação de algumas semanas e tão logo essa empolgação termina e nós voltamos àquelas práticas antigas. Isto não é avivamento. Avivamento, irmãos, não é postar uma frase no Facebook dizendo Jesus é o meu Senhor, mas na prática, no dia a dia, as minhas atitudes e os meus comportamentos não condizem com aquilo que eu estou postando numa rede social. Isto não é avivamento. Então a pergunta que nos vem agora na nossa mente, irmãos, é essa: o que é o avivamento? Avivamento em tempo de crise é o tema hoje. Mas o que é o avivamento? E eu gosto muito, irmãos, dessa definição do saudoso pastor Russell Shedd, que diz: avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. Dr. Russell Shedd, ele define avivamento nas seguintes palavras: avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não haverá avivamento. Eu gosto muito, irmãos, dessa definição de avivamento. Russell Shedd está dizendo para nós que o avivamento passa pelo processo do arrependimento. Eu gosto muito, irmãos, de uma definição sobre arrependimento, porque nós percebemos aqui nessa frase de Russell Shedd que o avivamento, ele tem relação com o arrependimento. Não adianta nós falarmos, eu passei por um avivamento espiritual, se eu não conectar avivamento com arrependimento. E eu gosto muito da definição de arrependimento do catecismo, da pergunta número 76 do catecismo de Westminster, que define o que é o arrependimento. Arrependimento que conduz à vida é uma graça salvadora, operada no coração do pecador pelo Espírito e pela palavra de Deus, pela qual, reconhecendo e sentindo não somente o perigo, mas também a torpeza e odiosidade de seus pecados, e aprendendo a misericórdia de Deus em Cristo para com os arrependidos, o pecador tanto se entristece pelos seus pecados e os aborrece, que se volta de todos eles para Deus, tensionando e esforçando-se a andar constantemente com Deus, em todos os caminhos da nova obediência. Percebemos aqui, irmãos, que o avivamento, ele está relacionado com o arrependimento. Ele está relacionado com um retorno a Deus. Resumindo, avivamento, irmãos, é quando Deus opera em nossos corações. Sentimos os nossos pecados pela exposição da palavra de Deus, e então passamos a ajustar nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Essa é uma definição básica e simples do que é o avivamento. Irmãos, é interessante. Talvez você na sua casa agora esteja estranhando, mas eu quero dizer algo que nós estamos acostumados, irmãos, com aquele ativismo. E por ativismo eu quero dizer aquela correria no fazer as coisas, até mesmo no nosso contexto religioso, nós somos ativistas. Estávamos impedidos de desfrutarmos de uma comunhão profunda com Deus, irmãos. Não podemos negar isso, que o ativismo, muitas vezes, nas nossas vidas,
tem nos impedido de mantermos aquele relacionamento com Deus. Não tínhamos tempo para ler as Escrituras, não tínhamos tempo para orarmos, não tínhamos tempo para a nossa família, não tínhamos tempo para praticarmos o examine a si mesmo, dentro do nosso quarto, como ensinou Jesus. Então vem Deus e permite o mundo parar, irmãos. A Walt Disney para, o campeonato da NBA para, a Champions League para, as escolas para, e até a igreja para, irmãos. Até a igreja parou. A prova disso é que você está na sua casa aí, ouvindo esse sermão, e vem Deus e para tudo. Irmãos, em tudo isso, eu tenho aprendido uma lição com Deus. Precisamos voltar às práticas espirituais. Alguém está dizendo, mas aonde está Deus nessa crise? Aonde está Deus nesse contexto de epidemia? Eu vou te responder onde está Deus. Olha o que diz o Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Aonde está Deus? Dominando tudo, irmãos. Dominando tudo. Nessa primeira parte, eu quero que você entenda. Vamos explicar o texto. Quero que você entenda o texto. Quero que você entenda a mensagem. E no final nós vamos trazer algumas aplicações para nossas vidas. Mas avivamento em tempo de crise é possível. Avivamento já foi definido aqui. Eu quero que você entenda isso na sua casa. Avivamento é quando o Senhor vem, opera em nossos corações, através da exposição das Escrituras, nós sentimos o nosso pecado e tão logo nós somos convencidos de forma doce pelo Espírito Santo a voltar a obedecer às Escrituras e à vontade de Deus. Entenda que avivamento é um retorno a fazer a vontade de Deus. Irmãos, nesse texto que nós lemos aqui, quais foram as evidências do avivamento que foi realizado aqui nessa porção das Escrituras? Uma observação, irmãos. A primeira evidência que nós vamos ver aqui de um avivamento é um retorno à palavra de Deus. É um retorno às Escrituras. Neemias 8:1 diz: pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Irmãos, olha que interessante. Quando Deus derrama avivamento no seu povo, sabe o que o povo pede? Sabe o que o povo quer? A palavra. O povo estava pedindo a palavra. Avivamento no tempo de crise, como eles estavam numa crise aqui também. Avivamento é um retorno às Escrituras. O povo pediu a palavra para Esdras. Essa é a primeira característica de um verdadeiro avivamento, um retorno às Escrituras, um retorno ao livro santo de Deus. Irmãos, e quando Deus derrama avivamento no povo, a liderança também traz a palavra. O avivamento passa pela palavra, pelo retorno das Escrituras. O povo pede a palavra, porém a liderança também dá a palavra. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós poderíamos ficar em casa nesse tempo de crise, mas a preocupação é alimentar os irmãos. Neemias 8:2 diz: no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender. Quando Deus derrama avivamento no povo, o povo pede a palavra, e a liderança dá a palavra. Nós estamos percebendo aqui, irmãos, que no processo, a primeira evidência do avivamento, em tempo de crise também,
avivamento vai sempre passar pela exposição da palavra. Avivamento vai passar pela pregação do Evangelho. Irmãos, e quando um verdadeiro avivamento acontece numa igreja local ou dentro de um povo, não há distração e não há cansaço. Nós vamos ver que Deus desperta o interesse dentro da alma das pessoas quando acontece um avivamento. Neemias 8,3 diz: Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. A gente percebe aqui uma coisa interessante: avivamento. O que é o avivamento, irmãos? Avivamento é quando Deus vem, transforma a nossa alma, nos regenera e a nossa disposição passa a se inclinar para as coisas de Deus. O avivamento, como disse o Russell Shedd, ele vai nos levar a uma profunda tristeza pelos nossos pecados, e tão logo nós vamos nos arrepender e vamos começar a andar na vontade de Deus. Mas nós não podemos fechar os olhos e entender que essa evidência, esse avivamento passa, irmãos, pela exposição da palavra de Deus. Nós vimos aqui que o povo pediu a palavra. A liderança, os pastores aqui, Esdras e companhia, deram a palavra para o povo. E interessante, nessa primeira evidência de um avivamento, o povo não ficou distraído. O povo prestou atenção. Apesar das preocupações externas, apesar do coronavírus, apesar da perseguição, apesar deles estarem recomeçando, reconstruindo Jerusalém, a atenção deles estava nas Escrituras. Isso é um verdadeiro avivamento, irmãos. Hoje, infelizmente, nós estamos em uma geração que não aguenta ouvir 30 minutos uma pregação do Evangelho. Há uma distração a cada 10 minutos. Circulamos dentro da igreja, parece que não conseguimos ouvir a exposição do Evangelho. O celular toca, eu perco o foco. A nossa geração conhece todas as séries da Netflix, irmãos, mas não conhecemos as séries do Evangelho, não conhecemos a lei de Deus, não conhecemos o pecado, não temos a menor ideia do que é condenação e não sabemos jamais o que é uma redenção. Infelizmente, nem todos, não podemos generalizar, mas essa é a nossa geração, uma geração que gosta das séries de Netflix, ama, nada contra, não estou dizendo que isso é pecado, que isso é proibido, mas a nossa geração, infelizmente, conhece as séries da Netflix, mas não conhece as séries do Evangelho, não conhece a lei, não conhece o que é pecado, não conhece que existe uma condenação, não conhece a graça de Deus que nos salvou por meio de Cristo Jesus. Avivamento vai passar pelo processo da palavra de Deus, irmãos. Se a preocupação de alguns nessa crise hoje se resume em assistir filmes em casa, porque nós temos visto aí nas redes sociais, nos comentários, algumas empresas liberando canais que eram fechados, agora se tornarão abertos, e a preocupação nossa não deve ser essa. Na minha programação eu vou assistir séries completas. A minha pergunta é: se nós estamos passando por uma crise, por um processo doloroso, por um momento de epidemia,
e o Senhor está nos colocando dentro de casa, será que não seria o tempo de nós voltarmos às Escrituras? Será que não seria o tempo de nós orarmos mais, de lermos mais a palavra, de termos um momento em família, em voltarmos às práticas dos cultos familiares que foram abandonados? Será que Deus não quer nos ensinar algo com toda essa crise, irmãos? Avivamento vai passar pelo processo da busca pela palavra. Irmãos, como que era a pregação de Esdras? Neemias 8:5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Como que Esdras, como líder, como pastor, pregava a palavra? Nós vimos aqui no versículo 5, irmãos, que Esdras, ele subiu no lugar mais alto, como eu estou aqui um pouquinho mais alto, ele abriu o livro e todo o povo se levantou. Isso aqui é uma evidência do avivamento. Um povo que estava em crise, Deus aviva esse povo, Deus desperta esse povo por um interesse profundo das Escrituras, e agora eles estão recebendo a mensagem, eles estão recebendo a lei de Deus. Esdras está ministrando a palavra para um povo que estava sedento, um povo que estava recebendo o avivamento. E havia, irmãos, um grande esforço da liderança. A liderança no tempo de crise, os pastores no tempo de crise, não fizeram apelos emocionais. Eles pregaram as Escrituras. Neemias 8:8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Num tempo de crise, é possível nós desfrutarmos de um avivamento, recebendo a graça de Deus, nos fortalecendo espiritualmente, mesmo no tempo de crise. No tempo de crise, o meio a qual Deus vai usar para avivar as nossas igrejas e nós retornarmos, irmãos, de forma mais eficaz, de forma mais firme, mais constante, é nós passarmos por um avivamento no tempo de crise por meio das Escrituras. Então aproveite esse tempo agora que você tem na sua casa. Aproveite esse tempo para voltar às atividades espirituais. Se o ativismo estava nos tirando da oração, da leitura da Bíblia, da comunhão com os irmãos, de congregar, de frequentar uma escola bíblica, até mesmo da ceia, agora é o momento de nós ficarmos em casa, refletirmos e perguntar para o Senhor: o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer tratar conosco? Irmãos, eu vou falar um negócio aqui nessa noite. Essa mensagem vai ser transmitida. O que você deve esperar do seu pastor num tempo de crise? Um tempo que há uma grande preocupação. O que você deve esperar do seu pastor? O meu pastor deveria brincar mais. O meu pastor deveria chorar mais. O meu pastor deveria se vestir mais jovem. O meu pastor deveria se vestir mais sério. O que você deve esperar de uma liderança num tempo de crise? Porque Deus avivou aqui esse povo, o povo de Israel naquela época. Eles foram avivados por Deus. Deus colocou no coração dele um despertar pelas Escrituras. Eles ouviram a palavra de Deus atenciosamente. A liderança se comprometeu nesse tempo de crise não fazer apelos emocionais. A liderança se comprometeu aqui a abrir o livro, abrir as Escrituras, expor as Escrituras e expor a vontade de Deus. Nós vemos aqui um povo comprometido, um povo avivado,
com comprometimento com a palavra, uma liderança avivada também com comprometimento na palavra. É isso que nós temos que interpretar num cenário como esse. É uma crise? Sim, é uma crise. Mas Deus vai nos avivar em casa mesmo. E nós vamos ser despertados um pouco diferente. Eles estavam fora de casa. Nós vamos ser despertados dentro de casa, pela palavra, pela oração, pelo culto familiar e a nossa liderança. Nós, os pastores, estamos aqui. Não vamos parar. Estamos aqui comprometidos junto com vocês aí, em casa, expondo as Escrituras, abrindo o livro, explicando o livro e aplicando o livro para a sua vida. Porque nós vamos retornar, irmãos. Nós vamos retornar, e quando nós retornarmos, nós vamos retornar com mais firmeza. Porque Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. É um tempo de reflexão. O que você deve esperar da sua liderança? 2 Timóteo 4,2, olha que Paulo orientou o pastor jovem Timóteo a fazer: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina. O que você deve esperar da sua liderança? Porque Esdras aqui fez parte do avivamento também, no tempo de crise. E o que você deve esperar da sua liderança e do seu pastor? 1 Timóteo 4,13, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Veja que Paulo, irmãos, está orientando Timóteo a ter um comprometimento com as Escrituras. Foi exatamente o que Esdras fez aqui. Então, irmãos, avivamento tem conexão com arrependimento. E o que vai produzir arrependimento é a exposição das Escrituras Sagradas. A segunda e última evidência de um avivamento em tempo de crise é que Deus provoca um profundo arrependimento no coração dos pecadores. Neemias 8,9 diz: então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando, enquanto ouvia as palavras da lei. Avivamento em tempo de crise passa pelo processo, pela exposição das Escrituras. Quando Esdras começou a ler, a explicar a lei de Deus, o versículo 9 aponta que o povo começou a chorar. O povo começou a chorar. Eles ficaram com vergonha da santidade de Deus. Eles entenderam como o nosso Deus é santo. E quando nós olhamos para o nosso Deus, o Deus das Escrituras, nós ficamos envergonhados, como Adão ficou lá no Éden, irmãos. E a maior prova disso, irmãos, é Neemias, capítulo 9, versículo 1. Veja que eles ficaram envergonhados. Eles estavam sentindo o perigo do pecado. Versículo 1 diz, Neemias 9:1, no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Isso aqui é uma evidência. Depois do processo da exposição da palavra, eles ficaram tristes, eles choraram de arrependimento, eles vestiram pano de saco, que era uma evidência de um homem que realmente entendesse a vontade de Deus e entendesse verdadeiramente que ele quebrou a lei de Deus e agora ele está se arrependendo de modo externo, irmãos. Nós vamos ver aqui que avivamento passa pelo processo das Escrituras, passa pelo processo da pregação da palavra, e quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós vamos fazer uma reflexão, o Espírito Santo vai nos convencer dos nossos pecados,
e nós vamos se ajoelhar diante de um Deus Santo, pedindo perdão para Ele. É o que diz aqui o versículo 1. Irmãos, e esse sintoma do avivamento, que é o arrependimento, tem que nos levar à mudança, irmãos. Olha o que diz Neemias 9:2. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Neemias 9:3. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas, e passaram outras 3 horas confessando e adorando o Senhor, o seu Deus. Avivamento em tempo de crise. Avivamento, irmãos. Nós estamos numa crise hoje. O ativismo, muitas vezes, nos tirou de orarmos, de lermos a Bíblia, de termos comunhão com os irmãos, de adorarmos o Senhor. Muitas vezes o ativismo nos tirou da escola bíblica, até mesmo da ceia. E como eu disse, vem Deus e para tudo. E para até a igreja, irmãos. Para nós voltarmos a ficarmos em casa, a voltarmos a exercer essas práticas espirituais, esses exercícios espirituais, e desfrutarmos de um avivamento, até mesmo no tempo de crise. Nós vimos aqui que no tempo de crise, o contexto aqui era uma crise diferente. Eles estavam voltando para a cidade deles, construindo a cidade novamente. Era uma crise totalmente diferente. Mas a crise de hoje não tem nos levado para fora, tem nos trazido para dentro, para desfrutarmos um verdadeiro avivamento. É possível sim termos avivamento em tempo de crise. E nós vimos aqui que o verdadeiro avivamento, irmãos, passa pelo processo, pela exposição, pelo contato com a palavra de Deus, e esse contato com a palavra de Deus vai nos levar a um arrependimento, a um choro, e assim tão logo retornaremos a fazer a vontade de Deus. Isso foi o que aconteceu nessa história, a história de um povo que retorna, é avivado por Deus, ouve a palavra, entende a vontade de Deus, se arrepende e muda os seus comportamentos. É isso que essa história, irmãos, quer nos ensinar nessa noite. E eu tenho algumas perguntinhas para nós trazermos para a nossa realidade de hoje. Você que está na sua casa agora e ouviu esse sermão, como está a sua vida hoje diante de Deus? Você tem desejado a palavra de Deus? É estranho, talvez você está na sua casa agora perguntando, puxa, domingo à noite é tão estranho. Mas e você que está na sua casa agora, que não perdeu o costume de congregar, de estar junto com os irmãos? Como que está a tua vida hoje com Deus? Você está assustado com o que está acontecendo? Como está o seu tempo com Deus? Na oração, na palavra, como está o seu tempo com Deus? Porque agora você não tem desculpa. Tempo você vai ter de sobra em casa. Como que você está aproveitando o seu tempo agora aí na sua casa? Qual tem sido a sua ocupação? Como será a sua quarentena? Você vai buscar o avivamento? Você vai buscar o contato com o livro santo de Deus, com as escrituras? Como que vai ser a sua quarentena por causa do coronavírus? Como que você vai tratar depois dessa crise a escola bíblica? Porque essa crise vai passar, essa epidemia vai passar. Mas como que você vai tratar a escola bíblica?
Como que você vai tratar as reuniões e orações na sua igreja? O que você está fazendo agora na sua casa? Nessa quarentena que Deus parou o mundo para nos dar essa oportunidade de voltarmos a exercer essas atividades espirituais. O que você espera do seu líder nesse tempo de crise? Que ele te passe a mão na cabeça ou que ele te mostre a verdade? Você prefere ir para o inferno ou ir para o céu? Você ama a Deus nesse tempo de crise? Você ama a Deus nesse tempo de crise? Você está disposto nesse tempo de crise, onde o coronavírus tem amedrontado pessoas, você está disposto a fazer o que Deus te pede nas Escrituras? O que essa palavra, irmãos, tem a ver com a nossa igreja? Será que Deus quer somente alguns cultuando a Ele? O que Deus está falando com a nossa igreja local, irmãos? Com a igreja fruto do Espírito? O que Deus está nos ensinando com tudo isso que está acontecendo? E é interessante que no avivamento da praça, na época de Esdras, todos foram afetados pela palavra. Este avivamento que você tem a oportunidade de buscar na sua casa, através da oração, da leitura da Bíblia, através do culto familiar, é para mudar a sua vida espiritual, para você ser um cristão melhor, para você estar mais presente no corpo de Cristo. O que Deus quer nos ensinar, irmãos, com essa epidemia? Como vamos agir como igreja depois que passarmos esse processo? Quais pecados você precisa se arrepender hoje? Porque, como disse o Russell Shedd, o avivamento é quando nós entendemos a vontade de Deus através do contato com a Bíblia, com as Escrituras. Esse contato vai nos levar a entender a santidade de Deus e vai nos levar a uma tristeza interior, onde nós vamos nos arrepender e começaremos tão logo a fazer a vontade de Deus. Como que nós vamos agir como igreja depois que essa fase passar? Quais pecados nós temos que abandonar hoje? Quais dos 10 mandamentos você tem quebrado? É o de adorar a Deus somente? É o de caluniar seu irmão ou colega de serviço? É o de negar o dia do Senhor? Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você nasceu de novo? Ou sentiu algumas emoções somente? A Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Jesus disse para uma mulher pecadora: os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Talvez nessa noite, você que está na sua casa aí, você não tem conseguido ser um bom cristão. Você não tem conseguido ser um membro fiel do corpo de Cristo. Sabe onde foi o local, irmãos? O endereço onde eles receberam o avivamento? Você prestou atenção no texto? Foi na frente da porta das águas. Foi na frente da porta das águas. Talvez essa noite você está procurando várias portas das águas e não tem encontrado uma porta verdadeira. Eu quero dizer que tem alguém aqui nessa noite e ele disse: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é a porta das águas. Sabe onde nós vamos encontrar avivamento, irmãos? É em Cristo, é na presença dEle. Então venha a Cristo hoje,
se arrependa. Nesse tempo de crise é possível nós termos avivamento, irmãos. Talvez essa noite o desespero está batendo tão forte, a fome está batendo na sua porta, mas eu quero dizer algo. Tem alguém aqui nessa noite, esse alguém disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Venha a Cristo. É possível se alimentar no tempo de crise, é possível sermos avivados como igreja. Essa fase vai passar. Venha a Cristo nessa noite, se arrependa. Nessa porta tem alimento, nessa porta tem água para você. Aliás, o local aonde eles se reuniram naquela praça, em frente à porta das águas, irmãos, é um lugar que nós podemos fazer uma comparação com Cristo. Talvez você está procurando a porta das águas e não está encontrando. Eu quero dizer que essa porta, você que está na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem, ela está acessível a você. Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que solte para a vida eterna. Venha beber dessa água nessa noite. Venha beber de Cristo nessa noite. Talvez nessa crise você está pensando assim: aonde está Deus? Aonde está Jesus? É simples. Jesus, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Venha a Cristo. Venha à porta. Venha beber dessa água. Venha. É de graça. Só em Cristo nós vamos suportar essa crise. Mas a boa notícia é que mesmo no tempo de crise, nós podemos ser avivados. Nós podemos ter contato com as Escrituras. Nós podemos entender a vontade do Senhor. Nós podemos, mesmo no tempo de crise, nos arrependermos de nossos pecados. No tempo de crise, nós podemos entender que tem alguém que disse: eu estou convosco todos os dias. Venha Cristo. Vamos orar, irmãos. Senhor, no nome de Jesus, cuide de nós, cuide da sua igreja, cuide desse irmão, dessa irmã que acabou de ouvir essa mensagem. Senhor, é um tempo de crise, mas nós entendemos, Senhor, que mesmo no tempo de crise, nós podemos, meu Pai, ter um contato com as Escrituras, ter um contato com a oração, ter um contato com a palavra. Mesmo no tempo de crise, Senhor, nós podemos desfrutar da Tua presença no nosso meio. Mesmo no tempo de crise, Senhor, nós podemos nos relacionarmos com o Senhor. Nós temos o maior privilégio de todos nesses últimos dias, o entrar no quarto, como Jesus nos ensinou, e orarmos em secreto ao Pai. Mesmo no tempo de crise, nós temos a oportunidade de examinar a nós mesmos. Podemos praticar o examine a si mesmo. Ah, Senhor, no tempo de crise, meu Pai, nós sabemos que nós podemos recorrer ao Senhor. O Senhor nunca abandonou a sua igreja. O Senhor disse para os discípulos: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. O Senhor está com a sua igreja, mesmo em tempo de crise. Senhor, nos guarde, nos prepara, Senhor. Senhor, que nós possamos Te glorificar nesse tempo de crise, Deus, e que passando essa fase, nós possamos, ó Deus, levantar as cabeças e fazer o que o povo de Israel fez na época de Esdras. Eles levantaram os muros, eles trabalharam, o templo foi levantado. Que nós possamos, Senhor, depois desse tempo de crise, já avivados em casa, a voltarmos a praticar as boas obras que glorificam o Teu nome. No nome de Jesus, amém.